Alô pessoal, aqui quem fala é o professor Ronaldo, do canal Química Ensinada aí no Facebook, no YouTube agora, né? No YouTube, estamos aí também no YouTube. Pedimos aí que vocês compartilhem, curtam nossos vídeos, deixem comentário, deixem aquele like aí no final do vídeo, acompanhem até o final esta aula. Hoje vamos falar aí mais um pouquinho sobre química orgânica, né? A química aí do carbono. Então, como vai funcionar isso? Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre as características aí dos postulados, né? Dos postulados da química orgânica, o primeiro postulado, segundo postulado, terceiro postulado. E hoje a gente vai reafirmar tudo isso aí, falando mais aí sobre a classificação dos átomos de carbono, né? Iniciando aí nosso vídeo, nossa aula. E o que nós temos a dizer sobre a classificação dos átomos de carbono? Que existem aí 4 possibilidades para a classificação do carbono, né? Carbono primário, secundário, carbono terciário, carbono quaternário, né? Enfim, e a gente vai procurar demonstrar isso na aula de hoje, ok, pessoal? Carbono primário. O que vem a ser então um carbono primário? Quando o átomo de carbono está ligado a apenas a um outro átomo de carbono. Então esta é a nossa definição aí teórica. Carbono secundário, quando o átomo de carbono está ligado a 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário, quando o átomo está ligado, o átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono. Carbono quaternário, quando o átomo de carbono está ligado aí a 4 outros átomos de carbono. Bom, a teoria diz isso. Vamos verificar neste exemplo agora, nesse exemplo, o que vem a ser toda essa teoria então, né? Bom, para quem assistiu a aula anterior, a gente falou aí de primeiro postulado, né? O primeiro postulado da química orgânica diz que o carbono sempre deve fazer 4 ligações. Não está acontecendo isso nesta representação aqui. Como a gente vai então reafirmar esta teoria do primeiro postulado? Fazendo aí as 4 ligações que o carbono aí deve apresentar, né? Fazendo os traços aí que representam as ligações simples, né? Neste caso aí, este composto só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Bom, a gente verifica aqui a existência neste átomo aqui de 3 ligações, faltando aí uma ligação para totalizar 4. Esse carbono aqui faz uma ligação só, devemos colocar aqui 3 ligações para totalizar 4. Este átomo de carbono faz 2 ligações, uma aqui e outra aqui, devemos colocar mais 2 traços aí para indicar 4 ligações, ok? Bom, demonstrado estas características aí que a gente visualizou na aula anterior, vamos então ao que interessa, né, ao assunto específico dessa aula de hoje, que é a classificação dos átomos de carbono. Ok, para este primeiro átomo aqui de carbono, nós temos a situação seguinte: ele está ligado unicamente a este átomo de carbono. Então, ou seja, este átomo é um carbono primário, porque ele se liga somente a outro átomo de carbono. Agora, já no caso deste outro átomo de carbono que temos aqui, né? Este átomo de carbono, ele está ligado tanto a este carbono como a este carbono. Então este átomo de carbono ele é secundário. Este átomo aqui, ele é um carbono terciário, porque ele liga-se com este aqui, liga-se com este carbono e liga-se com este carbono. Ele é um carbono terciário. Temos aqui nesta representação também um carbono quaternário, este aqui, ó. Este é quaternário, por quê? Ele está ligado com esse carbono, com este carbono aqui e com este carbono aqui. Ou seja, é visível que ele está aqui no meio, ó, de 4 átomos de carbono. Então ele é um átomo de carbono quaternário, ok? Estabelecendo aí no caso as quantidades, né? Teríamos aqui então, para este composto, aqui carbono primário, este carbono é secundário, este carbono é terciário, este aqui é primário, este carbono é secundário, carbono secundário, carbono quaternário, carbono primário, primário, terciário, carbono secundário e carbono primário, ok? Então, é isso que temos aí nesta representação. Em relação aos tipos de cadeias, né, de cadeias orgânicas, a gente tem 4 possibilidades aí de classificação. Primeira
primeira classificação quanto ao fechamento da cadeia. Temos cadeias abertas, né? Cadeia aberta ou cadeia acíclica. A cadeia aberta é aquela situação quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento, ou seja, a gente pode verificar através dessa representação que as extremidades estão livres, ou seja, é uma cadeia aberta. Existe também uma outra nomenclatura para as cadeias abertas, delas serem chamadas de cadeia alifática, tá? Então, podemos chamá-las de cadeia aberta simplesmente, ou acíclica, ou também cadeia alifática. A outra disposição é termos a cadeia fechada ou cíclica. O que vem a ser isso? Quando há um fechamento na cadeia, formando aí um ciclo, um núcleo ou até mesmo um anel. Este desenho que nós temos aqui, esta representação, é de um ciclo, né? No caso aqui um ciclano, onde nós temos aqui os átomos de carbono formando uma cadeia com fechamento aí, né? Cada carbono aí tem que fazer 4 ligações, obedecendo aí o primeiro postulado da química orgânica. Então a gente representa aí essas ligações aí que ele tem aí, né? Adequadamente devemos representar, ok? A segunda classificação é quanto à disposição dos átomos. A cadeia ela pode ser normal. O que vem a ser uma cadeia normal? Quando o encadeamento aí segue uma sequência única, só aparecendo aí carbonos primários e carbonos secundários. Vejamos. Este carbono aqui ele é primário. Por quê? Ele só está ligado com este outro átomo de carbono. Já esse átomo de carbono aqui é secundário. Este átomo de carbono é secundário. Este é secundário e este é primário. Ou seja, cadeia normal só vai ter carbonos primários e carbonos secundários. Já a cadeia ramificada, não. A cadeia ramificada, além de apresentar carbonos primários e secundários, ela também pode apresentar carbonos terciários e também carbonos quaternários. Ou os dois juntos na mesma cadeia, como temos aqui nessa representação. Esse carbono aqui ele é terciário, ele está ligado com esse átomo de carbono, com este aqui e com este aqui. Então temos aí um carbono terciário já classificando, já caracterizando esta cadeia como ramificada. Mas temos aqui também nesta cadeia um carbono quaternário que está ligado aí a 4 outros átomos de carbono, como tem aí nesta representação, ok? A cadeia ramificada é aquela cadeia onde nós encontramos aí os famosos radicais, que nós vamos ver futuramente, tá? Terceira classificação, quanto aos tipos de ligação ou de ligações aí no caso, né? Existem ligações simples, né? Ligações duplas, ligações triplas, compostos às vezes aparecendo duas duplas, enfim, várias possibilidades aí quanto ao tipo de ligação. Nesta representação aqui de cadeia saturada, né, o que vem a ser aí então cadeia saturada? Cadeia saturada quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. A ligação simples aqui para nós é representada aqui por esse tracinho aqui, né, por esse traço único aqui. Então aí temos somente nesse composto ligações simples. Já a cadeia insaturada, como nós temos aqui nessa representação, nós temos aí a ligação dupla aqui, ó, entre átomos de carbono. Então, ou seja, quando além de ligações simples aparecem ligações duplas ou ligações triplas ou duas duplas, enfim, no composto, nós temos aí uma cadeia insaturada, certo? Quarta e última aí possibilidade de classificação das cadeias, né, quanto à natureza dos átomos. O que vem a ser isso, né? Às vezes nós vamos ter aí elementos diferentes de carbono aí entre os átomos de carbono. Mas quando nós temos na cadeia somente átomos de carbono ligados com átomos de carbono, como é nesse caso aqui, ó, a cadeia ela obedece uma sequência e nessa sequência só tem átomos de carbono ligados entre átomos de carbono, nós vamos ter aí aquilo que a gente chama de cadeia homogênea, ok? Mas já na situação de termos uma cadeia heterogênea, né, como nós temos aqui neste caso abaixo, vai aparecer entre os átomos de carbono o heteroátomo. Quem é o heteroátomo? É aquele átomo diferente de carbono que se localiza no meio dos átomos de carbono, quebrando a sequência da cadeia, né? Então aqui nós tínhamos com uma sequência de carbono, apareceu o heteroátomo aqui, ele quebrou a sequência. Enfim, é um elemento diferente aí no meio dos carbonos. Podem ter várias situações aí de heteroátomo, né? Pode ser com nitrogênio, enxofre,
e muitos outros átomos aí caracterizando como heteroátomo, ok? Temos aqui dois exemplos de exercícios aí que estiveram presentes aí em alguns vestibulares, né? O primeiro exercício aí trata aí de classificação de cadeia, né, de cadeia carbônica. O que chama atenção nesse composto aqui é a presença do nitrogênio e do oxigênio. Num primeiro momento, o aluno pode levar a pensar que é uma cadeia heterogênea, mas não, né? Porque nós vimos que para ser uma cadeia heterogênea tem que ter um heteroátomo entre átomos de carbono. Não é o que está acontecendo aqui. Esses dois elementos diferentes de carbono estão na extremidade da cadeia, não está atrapalhando a sequência dos carbonos, ok? Então esta cadeia não é uma cadeia heterogênea. Então as alternativas que tratam aí de heterogênea, nós podemos já descartá-las, não são aí possibilidades de resposta para nós, ok? Bom, outra coisa que chama atenção também nessa cadeia é a presença aí de uma ligação dupla. Essa ligação dupla caracteriza a ligação como a cadeia, né, no caso aí a cadeia sendo uma cadeia insaturada, ok? Então, ou seja, a possibilidade aí de resposta que traz a palavra saturada, como na letra A aqui, ó, não serve para nós, né? A letra A não serve e resta aí como possibilidade de resposta para nós a letra C, né, e a letra B. Bom, então qual será então aí a resposta para nós, né? Homogênea, correto. Se essa cadeia não é heterogênea, é homogênea, mas as duas alternativas trazem aí para nós a possibilidade de homogênea. Então, ou será a letra B ou será a letra C. Na letra B traz aí a palavra cíclica, né? Palavrinha cíclica aí remete para nós cadeia fechada, né? Então, ou seja, não é esta a alternativa B. Mas na letra C traz aí uma palavra diferente, né? A palavra aí é alifática. Nós fizemos referência aí que as cadeias abertas também podem ser chamadas de alifáticas, né? Então aí para nós a resposta correta será a letra C, ok, pessoal? Bom, outro exemplo aí, temos aí o propanoato de metila representado a seguir aí, né, por essa cadeia carbônica. O que nos chama a atenção nesse composto num primeiro momento, né? Num primeiro momento a gente identifica aí a presença de um heteroátomo. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó. Esse heteroátomo, vamos localizá-lo aqui, né, que no caso aqui é o oxigênio. Ele está quebrando a sequência dos carbonos, ele está no meio de átomos de carbono. Então neste caso sim nós temos uma cadeia heterogênea. Possibilidades aí de resposta para nós: letra A, letra B, letra C. Agora a letra D e a letra E poderemos excluir, porque traz aí para a resposta como resposta homogênea, e sabemos aí então que não é uma cadeia homogênea. Bom, o que mais que a gente pode tirar aí de ideia desta cadeia? Esta cadeia ela não é insaturada, né? Embora tenha a presença aqui de uma ligação dupla, mas esta ligação dupla não está entre átomos de carbono, então, ou seja, não caracteriza cadeia insaturada. Podemos também anular aqui a letra C, que não é aí possibilidade de resposta para nós. Então, resta para nós a letra A ou letra B. O que chama atenção na letra B é a palavra alicíclica. Esta palavrinha alicíclica não é indício de cadeia aberta. Não é a palavra que indica cadeia aberta, né? A palavra parecida com esta é acíclica, né? E não alicíclica, ok? A palavra aí que indica cadeia aberta, alifática, né? Então a opção correta para nós é a letra A. Esta é a alternativa correta que nós devemos aí assinalar, ok, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado da aula, né? O professor Ronaldo agradece desde já que vocês tenham ficado conosco até o final dessa aula. Pedimos aí que vocês curtam o vídeo, compartilhem, deixem nos comentários aí o que vocês acharam da aula, ok? Até a próxima, brevemente traremos aí mais aulas sobre química orgânica, ok? Até logo, pessoal. Tchau, tchau.